aí para... Eu quero estar dando os avisos da semana e nós temos inclusive ali uma projeção com o Mateus ali sobre a nossa campanha de oração, né? Primeiro, começa em julho, começou hoje, né? Até o dia 31, pegue esse boletim na saída. Nós temos um boletim, certo? Que tem os pedidos de orações de 30 dias. E no verso temos também ali um espaço do dia da semana que você vai jejuar, por todo mês. E aqui nós temos os propósitos do conteúdo, temos os propósitos de orações para todo esse mês. São 30 dias aqui na igreja. Neste boletim, como ali, no nosso edital ali, está os horários de oração. E quero lembrar também que nós temos, que a oração já começou hoje e prossegue essa semana toda. Nós temos quinta-feira o culto da vitória, aqui às 20 horas. A oração será das 19h30 às 20 horas, né? E queremos anunciar também que a oração está aí na sexta-feira, no sábado e no domingo. No domingo entra a escola bíblica dominical e o culto. Lembrando também que nós temos esse sábado culto na liderança da juventude, onde estará conosco também a igreja de Capão Raso, nesse culto do próximo sábado aqui às 20 horas. E também que a nossa escola do Céu Excelência e Crescimento está em férias. Ela volta, que era nas sextas-feiras, né? Ela volta no dia 2 de agosto, na primeira sexta-feira de agosto. Você está se programando para estar conosco, se porventura você não tem frequentado até então. E também lembrarmos que nós temos férias da EBD. Vamos tirar férias agora dos dias 8 e 15 desse mês, estaremos de férias da Escola Bíblica Dominical, que sempre é antes do culto. Então você se prepare para a partir do dia 22 voltarmos à EBD, que é a Escola Bíblica Dominical. E lembrando também, amados, que é importante a tua participação nesses cultos, nessa campanha de oração, em nome de Jesus. Vamos colocar de pé neste momento e já convidar o pastor João Malta, né? Que estará trazendo a poderosa palavra de Deus, onde neste mês, aos domingos, estamos aí sendo ministrados pelo tema renovação espiritual para a glória do Senhor Jesus. E também logo após a mensagem, no final do culto, você pode lembrar, pastor João Malta, por gentileza, pode se chegar. Nós temos aí os livros do pastor, né? Que ele está aí anunciando. Você pode adquiri-lo logo após no encerramento do culto. Oremos pelo servo do Senhor. Amém. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos. Sim, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Muito obrigado, Deus querido, pela vida do teu filho, onde ele tem se consagrado, ele tem se apresentado diante de ti, e temos a plena certeza, ó Pai, que a sabedoria, a revelação do Senhor estará sendo ministrada aos nossos corações aqui nesta noite, ó Pai. E que fique bem claro, Pai querido, não queremos ouvir apenas aquilo que nós queremos, mas queremos ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, ó Pai. Deus querido, continua falando conosco, em nome de Jesus. Amém. Só lembrando que o pastor João Malta, ele vai estar pregando neste domingo e também no próximo domingo, onde ele estará encerrando essa mensagem, em nome de Jesus. O pastor está com a palavra. Obrigado, querido. Obrigado mesmo. Eu gostaria de saudar a amada igreja, em nome daquele que era, que é e que há de vir, Jesus. Amém? Amém. Que bom estar aqui nesta noite. Já percebi logo quando eu cheguei a presença do Espírito de Deus no nosso meio aqui. Vim buscar Deus, mas também vim trazer Deus, porque o Senhor está comigo. E eu sei que você veio buscar Deus, mas você também veio trazer Deus, porque Ele está com você, Ele está dentro de nós. Amém? Eu estava assim diante de Deus. Eu tinha compromisso ontem à noite, hoje de manhã, e hoje à noite tinha outro compromisso. E eu fiquei em espírito orando, Senhor, venho ministrar amanhã a palavra lá na igreja do Avivamento Bíblico, lá na Avenida Canadá,
E fui. Quando chegou no final do culto, ontem à noite, onde estive ministrando, mais ou menos mais de 10 pessoas receberam Jesus, dezenas de pessoas vieram à frente buscando uma consagração. Terminamos o culto depois das 11 da noite. Só que teve um porém, irmãos. Era uma igreja tradicional, mas uma pessoa foi usado em profecia. E uma das coisas que a profecia foi falada para mim é que não rejeite o convite, não rejeite o convite. E ela não sabia. Aí quando eu cheguei em casa, liguei e falei, amanhã eu estou com vocês aí, para a glória de Deus. Amém? Abram comigo então. Eu gostaria que você abrisse em Joel primeiro. E aí você fica com o dedo seguro. Porque Joel é um profeta, é um livro que é difícil de achar. Então já acha Joel logo, coloca o seu dedo lá no capítulo de número 2, versículos 12 e 13. Então, Joel, capítulo de número 2, versículos 12 e 13. Então você segura aí, irmãos. Mas nós vamos lá no 44 de Isaías, que é mais fácil de achar. Então coloca o dedo no capítulo 2 de Joel, versículos 12 e 13, onde nós vamos ministrar, mas nós precisamos acompanhar lá no capítulo de número 44 do profeta Isaías. Abram comigo em Isaías 44. Assim está escrito na palavra de Deus, no versículo de número 3 e 4. Está escrito assim, Isaías 44, 3 e 4. E depois nós vamos caminhando. Assim diz a palavra do Senhor. Porque derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às correntes das águas. Aí você vai caminhando para o 57. 57 do próprio Isaías aqui. 57, versículo 15. Vai para frente, é fácil de achar. 57 de Isaías. Guarde no seu coração esses versículos, e aí você vai ficar com a Bíblia aberta lá em Joel depois. E eu vou repetir Isaías 44. Está escrito assim, porque, não é ainda aí, só para você firmar. Olha a promessa de Deus. Porque, o Senhor está dizendo, derramarei água sobre o sedento, e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como salgueiros, junto às corrente das águas. Isaías 57, 15 está escrito assim, porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas também habito com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Amém? Joel capítulo 2, 13 e 14. Fique aberto aí a palavra de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos também novamente ler. Assim, ainda assim, agora mesmo, diz Joel, o profeta, sendo usado por Deus na revelação. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E isso com jejuns, com choro e com pranto. Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal, quer dizer, bondosamente retira a sua ira. Amém? Podemos sentar e não
cochile, por favor, em nome de Jesus. Irmãos, eu inicio para a glória de Deus esta noite a palavra que o Senhor me deu com temor e tremor. Porque eu sei que o que vai realmente encher o seu coração nesta noite, o que vai satisfazer o seu coração, vai ser a voz de Deus. Somente a voz de Deus. E por isso que eu li a palavra de Deus aqui nesta noite. Porque as Escrituras, ela é a boca de Deus falando. A profecia, irmãos, a revelação, ela vem, mas ela precisa bater com a palavra, com as Escrituras. A palavra de Deus é o referencial de Deus para a revelação na profecia. Quando o Senhor nosso Deus falar alguma coisa para você, aquela voz audível ou aquela voz que é sem som, ela também deve bater com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é. Porque quem escreveu foram os profetas, foram sim os discípulos de Jesus, foram estes homens que escreveram, mas o autor da palavra é o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele não se contradiz. Então por isso, o que vai satisfazer a minha alma, o meu coração aqui nesta noite, será a voz de Deus, e que o Senhor me use como canal dele. Eu não quero ser um eco de Deus. Eu não quero ser apenas uma caixa de ressonância. Mas eu e você, na nossa jornada cristã, nós temos que ser boca de Deus. Amém? Nos dias de João Batista, sabe o que o povo fazia? O povo deixava de ir lá no templo, de ouvir o sacerdote, de ouvir escribas, de ouvir os fariseus, os saduceus. Eles deixavam o conforto ali da cidade para poder ir lá no deserto, ouvir um homem desafiando-os, dizendo: arrependei-vos, raça de víboras. Quem vos induziu? Isso quer dizer que eles deixavam de ir no templo para ir no deserto, um lugar de clima seco, árido, para ouvir um caniço agitado pelo vento. Mas sabe o que é que fazia diferença, amados? Escute só. É que lá no templo, naqueles dias, estava o eco de Deus. Mas João Batista era a boca de Deus. Isso que fazia o povo ir. O povo não está querendo que passe a mão nas costas. O povo, a nossa alma, ela só sacia quando nós ouvimos a verdade da palavra de Deus. É esta verdade que satisfaz o nosso coração. Irmãos, nós como corpo de Cristo, irmãos, muitas vezes nós líderes, cada um de nós que somos os profetas de Deus, os discípulos do Senhor, onde nós estamos, muitas vezes nós temos palavras pomposas, e o grande drama, eu creio, da igreja do nosso século, é que nós somos uma igreja que temos palavras pomposas, mas nós não temos unção sempre. E eu e você como corpo, escute só a voz do Espírito. Nós queremos sim ter voz linda, nós queremos ter a boa palavra, mas nós queremos ter unção. Nós queremos viver uma vida e que a palavra de Deus seja dita com unção. Nós queremos ser eruditos, conhecedores desta verdade. Jesus mesmo falou: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, nós precisamos conhecer as Escrituras, é a junção das duas. Mas nós também temos que ter o poder de Deus, então é juntar. Então, nós temos que ter erudição da palavra, conhecimento, ortodoxia das verdades que estão escritas aqui. E nós temos que ser profetas, porque as pessoas estão esperando ouvir uma palavra e nós somos os portadores dessa palavra, mas nós precisamos estar com o orvalho de Deus na nossa cabeça, amém? Se você e eu queremos ver
a seara ardendo aqui neste bairro, nesta cidade, no mercado Big, aqui no posto, na pizzaria, onde você mora, na escola, onde você está, se nós queremos ver que a seara de Deus começa a arder, precisamos arder primeiro. Se nós queremos ver o fogo pegando lá fora, o Senhor fazendo transformação em vidas, nós temos que ser um graveto de Deus também disponível para Ele poder fazer fogo através de nós. E digo mais, irmãos, quando um graveto seco pega fogo, irmãos, sabe o que acontece? Até lenha verde começa a arder. E se tem aqui dentro 10, 15, 20, 30... graveto seco que está aí, ó, entrando em combustão, em adoração, em busca. Até quem é verde, até quem está sem brilho, até quem está caminhando a vida cristã sem gosto, vai começar a pegar fogo. E eu sei que aqui tem homens e mulheres de Deus com a cabeça cheia do orvalho de Deus, cheia do fogo de Deus, com a sede de Deus. E eu quero dizer, irmãos, que este fogo de Deus não é somente esse fogo do reteté que vai pulando para lá e para cá e vai caminhando. É o fogo, é também, mas é sua vida no altar de Deus, é sua vida falando mais alto do que sua boca. Na nossa igreja dos nossos dias, muita gente, irmãos, eles estão vivendo um paradoxo, está falando uma coisa, mas está vivendo outra. Então nós precisamos aprender isso na nossa jornada. Eu tenho pregado em tantos lugares, irmãos, e eu tenho percebido que há uma porcentagem muito grande da igreja que ela está fria, que ela está seca, está árida, ela está como se fosse num deserto. As árvores no deserto, a não ser cactos, sabe, elas murcham, elas perdem o verdor, elas não têm frutos. Então, nós precisamos correr para o Senhor. A vida cristã, irmãos, é uma vida com gosto, com sabor. E muitas vezes nós corremos para a palavra, e se nós não tivermos sedentos, sabe, a palavra de Deus, ela não vai saltar, ela não vai vir com gosto. A vida cristã é uma vida de prazer no Senhor, prazer no Espírito. Os ventos contrários virão, mas o Senhor está conosco, e isso faz a diferença na nossa vida. E nossa vida sempre será uma vida de brilho. A sua vida e a minha vida vai ser colorida, não vai ser preto e branco, não. Nós vamos caminhar com fervor, com fome, com sede. Você já ouviu isso? Nós precisamos proclamar a verdade, mas essas verdades precisam penetrar dentro do nosso âmago, dentro do nosso ser, para que falemos aquilo que vivemos na nossa jornada. Mas como que eu posso, irmão, saber demais sobre essas verdades do Senhor? Eu fiquei maravilhado quando eu vi este programa aqui do mês, de nós buscarmos e de orarmos todos os dias, de fazermos uma aliança de busca, de oração, de jejum durante a semana. Esse é o caminho. Tem gente que fica perguntando, mas qual que é, pastor João Malta, o segredo? Irmãos, nós já sabemos, nós só não praticamos. Nós muitas vezes andamos em derrotas, porque nós não nos levantamos e fazemos. Nós temos que ser crente que faz, gente que faz, gente que caminha. Agora, como que eu vou pegar e aprender isso? É na palavra, irmãos. Não existe renovação espiritual, restauração, vida avivada, vida viva. Irmãos, primeiro, nós precisamos aprender a buscar o avivador, que é Jesus. Ah, eu quero o avivamento. É o avivamento, mas o avivador é Jesus, é nele que nós buscamos, é ele que nós buscamos. E quando vem, irmãos, tem gente que está se adiantando hoje aqui em Curitiba, tem gente dizendo assim, nós vamos comprar banco, a nossa igreja tem 500 membros, mas nós já estamos comprando mais 500 bancos, amém? Isso é uma visão de fé, queremos, mas eu quero dizer, irmãos, que a gente não precisa se adiantar. A gente pode esperar, porque quando vem, irmãos, o povo começa a sentar até no chão.
O povo vai começar a sentar nas janelas. Aí assim a gente vai poder ampliar. Vamos ampliar. Então nós temos que que buscar, é se humilhar, é orar. Este é o caminho. A história conta, irmãos, que no ano de 1891, há mais de 100 anos atrás, a igreja lá em Londres, lá na Inglaterra, ela também estava murcha e ela estava seca, estava árida, não tinha poder, não tinha quase unção para poder fazer a obra de Deus. Mas Deus levantou um homem. Esse homem era Evans Roberts, o pastor Evans Roberts, que Deus levantou naqueles dias. Ele percebeu isso, e ele caiu de joelho no chão e começou a orar, e a clamar a Deus, e a buscar a presença do Senhor, e começou a chorar diante de Deus, e pedindo: Senhor, traz uma renovação para a minha vida, traz uma renovação para a minha igreja, renova, aviva a igreja nossa, do nosso país, da Inglaterra. Ele começou a buscar, e ele conhecia o primeiro versículo que eu li aqui nesta noite, lembra? Isaías 44, está escrito assim: porque derramarei água sobre o sedento e torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Irmãos, ele sabia da promessa de Deus. Deus fez uma promessa na primeira aliança, na antiga aliança, que a aliança que eu digo é lá em Israel, no Velho Testamento. Lá é a primeira aliança. A raiz da igreja, ela vem desde lá. Então nós podemos dizer que aquilo que aconteceu lá também faz parte, com potencialização, com maior maximização na igreja agora da nova aliança que somos nós. Então o Senhor estava prometendo, fazendo uma promessa, porque derramarei. Ele está dizendo que derramaria. Sabe por que eles usavam essa expressão de derramar? Porque Israel vivia num clima quente, seco, árido, deserto. Então para aquilo ali era comum, e eles entendiam que quando Deus os abençoava, quando vinham as chuvas, e elas derramavam e escorriam pelas montanhas, elas desciam, e onde estava seco, aonde não tinha vida, onde era sem fervor, onde estava a terra rachada, aquela areia, e quando a água vinha e trazia vida, os salgueiros, que a palavra fala ali no próximo versículo, eles começavam a novamente a brotar, a trazer vida, e aquilo ficava lindo. Então Israel sabia muito bem da expressão eu derramarei, porque eles viviam nesse clima seco e árido, e eles faziam essa junção de vida espiritual com a vida física no dia a dia, e o Senhor está prometendo ali para eles, e o Senhor também promete para nós, porque nós temos visto isso na história da igreja. Derramarei, eu derramarei sobre aqueles que buscam. Primeiro, o que eu entendo com isso? Primeiro, o que vocês entendem com isso? Lá em cima, lá atrás, aqui na frente. Avivamento, irmãos, renovação de Deus, restauração, a manifestação do poder de Deus, ele vem por ordem de Deus. Não é a igreja que faz a agenda para Deus, é Deus que tem a sua agenda pronta. Avivamento, renovação, é ação de Deus, é Deus fazendo. O que a igreja tem que fazer é orar, é buscar, é preparar o caminho da vinda, é abrir os sulcos para que venha. Então nós temos que nos humilhar, buscar. É igual um barco quando está em alto mar. Então vem o vento, a igreja não produz. Quem produz o vento é Deus. Agora nós temos que o quê? Içar as velas. Nós temos que estar com as velas preparadas, porque ele diz, eu derramarei. É ele que faz. Só que o agir soberano de Deus, ele não inutiliza as nossas ações. Conforme 2 Crônicas 7,14, nós entendemos que se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então, irmãos, avivamento é obra soberana de Deus, mas não isenta o quê?
que a igreja busque a presença de Deus. Então você e eu aqui estejamos com as velas inçadas. Vamos continuar orando como estava escrito ali. Vamos continuar jejuando. Vamos continuar nos quebrantando, nos humilhando e reconhecendo a soberania e a glória de Deus. Em dias, irmãos, que eu descubro que tem pregadores, que tem pessoas que os seguem pelo Twitter e são chamados de fãs. Em dias que nós não precisamos disso. Jesus quer ver discípulos, não quer ver fãs. Em dias que o culto, a personalidade de pessoas que pregam, sabe, muito bem, ou que cantam muito bem, sabe, estão buscando, sabe, o aplauso dos homens. E uma coisa que nós temos que aprender, que em época de avivamento, e não perca nem um minuto desse avivamento nesta igreja, é época, irmãos, de humilhação, de quebrantamento, de caminhar numa busca, de percebermos que o brilho de Deus, ele brota dentro de nós, porque do seu interior fluirão rios de água viva. E nós vivemos dias, irmãos, em que nós precisamos nos quebrantar, sabe? E buscar essa presença de Deus para a glória dele. Quando foi, irmãos? Era em 1891 que o pastor Evans começou a buscar a Deus. 13 anos depois, no dia 28 de outubro de 1904, ele estava de manhã, ele não sabia, 13 anos de oração. Quem quer pagar o preço? 13 anos de busca, de quebrantamento. Naquela manhã, 28 de outubro de 1904, 13 anos depois, ele estava ali se humilhando e dizendo: Senhor, dobra-me, dobra-me. Ele estava dizendo: dobra-me, dobra-me. Tem um versículo na palavra de Deus que diz assim: se rompesses os céus e descesses, Senhor, rompa o céu. O profeta está falando isso numa oração agonizante. Se rompesses os céus, se abrisse, e se descesses, está dizendo assim, os montes, o que, irmãos? Escute só. Tremeriam. Sabe por que ele fala os montes tremeriam? Naqueles dias, amados, o monte simbolizava, sabe o quê? O que era mais firme, forte e grandioso. Mas ele está dizendo, isso que nós vemos, que é forte, grande e é glorioso, vai tremer. Tremeria. Mexeria, abalaria. E ele continua dizendo assim: diante de ti, como quando o fogo acende os gravetos e faz a água ferver. Quer dizer, o fogo viria, e aquilo que está parado, sem combustão, começaria a pegar fogo. O graveto pegaria fogo, a água começaria a ferver. Isso quer dizer então que o Senhor é quem faria, que traria ação. E quando isso acontecesse, o fogo no graveto fizesse a água ferver, ele diz assim que os outros povos estariam vendo isso. Irmãos, a renovação, o avivamento, ele, quando é verdadeiro, ele acontece no meio do povo de Deus. Mas ele vaza pela janela, ele vaza pelos poros, ele sai fora da igreja, ele transforma a sociedade, ele vai lá fora onde estão os pecadores. Então, nós precisamos aprender isso e clamar como o profeta para que ele venha. E quando vir e quando acontecer a ação de Deus, não só transforme as nossas vidas, mas também que vaze, que alcance o outro. Quantas vezes, pastor, nós ficamos pedindo: Senhor, eu quero poder, eu quero poder. Sim, irmãos, vamos pedir poder e unção. Mas quando o Espírito de Deus vem, irmãos, sabe o que ele promove? Ele promove o poder do amor. Amor. Nós começamos a amar uns aos outros.
nós começamos, sabe, a acabar com algumas intriguinhas, algumas mágoas que a gente tem por causa de um ministério, por causa de uma pessoa. O corpo que está dividido, quando o avivamento vem, o amor aumenta tanto que a gente descobre que a gente não caminha sozinho. No ministério, irmãos, na igreja, no corpo de Cristo, ninguém faz a obra de Deus sozinho. Então nós precisamos de ter o quê? O amor, porque é o amor de Deus que foi plantado em nosso coração, é que nos une. Sabe por que nós não ganhamos mais gente para Jesus? Porque nós não temos essa unção do Espírito em nosso coração. Falo verdade. Sabe por que nós não levamos mais gente para Jesus? Porque quando a gente olha para o pecador, olha para o vizinho e sabe que ele está indo para o inferno, nós não temos coragem de ir lá e falar do amor de Jesus. Sabe, tem gente que quer dizer, oh Deus maravilhoso. Eu sim, eu quero ver, irmãos, emoção sem razão é histeria. E razão sem emoção é esterilidade. Então eu não creio nesse emocionalismo descontrolado. Eu creio, claro, em dias de avivamento que acontecem coisas extraordinárias para lá e para cá. Mas esse promover, sabe, esse negócio exterior, por fora, nós precisamos, irmãos, mostrar isso na nossa jornada dia a dia. Vidas amando uns aos outros. Vem cá, irmão, eu te amo, eu amo você, eu caminho junto com você na minha jornada. O vizinho, ontem, irmãos, 10 pessoas receberam Jesus. Sabe por quê? Não foi exatamente porque eu preguei, porque há uma semana estávamos em oração. E essas pessoas foram para o culto. E ali, naquela hora, foi um terminar. Foi um fechar, e quando fechamos e fizemos o apelo para confiar a vida a Jesus, ela recebeu na hora Jesus, porque a igreja estava unida e sabia que precisava tirar pessoas do império das trevas. Então, nós precisamos de poder e unção, mas quando o Senhor coloca o seu extraordinário, a renovação quando vem na nossa vida, nós temos que trabalhar, nós temos que sustentar a nossa família, sim, mas Ele quer dizer para nós, tem algo muito maior. O motivo do seu coração é poder me buscar e que você possa ser testemunha de mim aonde você estiver. Existe uma massa muito grande aqui dentro dessa igreja, que é uma massa que não faz a obra de Deus. Tem gente aqui que passa um ano e não leva uma pessoa para Jesus. Isso não é obra só da liderança. O corpo de Cristo, ele todo é testemunha de Jesus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o meu espírito, e aí sereis minha testemunha. Sobre vós, não falava sobre um grupo específico. Cada um de nós, irmãos, se cada um de nós aqui nessa igreja levássemos um para Jesus, não tinha lugar para sentar aqui. Eu quero dizer que tem gente que está levando 20, 30 pessoas para Jesus por ano, mas tem gente que faz 10 anos que ainda não viu. Gente estéril. E o Espírito Santo de Deus está querendo trazer vida no útero da tua alma espiritual, para que você produza. Sabe, tem gente que está caminhando e vai morrer, e vai deixar. Eu estive esses dias num local onde uma pessoa tinha morrido, estava ali, eu estava abraçando, era um momento de tristeza. E uma coisa que eu vi no caixão, irmãos, eu descobri, ali no caixão não tinha gavetinha, porque não tem lugar nenhum para colocar nada. E nós vamos morrer e vamos deixar tudo. Eu não estou isentando que nós temos que trabalhar, estudar, que nós temos que levantar recursos para que a nossa família possa ter uma vida digna e honrosa. Mas nós precisamos aprender a ouvir que a nossa motivação é que nós devemos ser testemunhas de Jesus. E eu vou dizer uma coisa aqui. A igreja do avivamento bíblico é uma igreja que ela faz diferença nesta cidade. Agora eu quero dizer, eu não sei qual é a porcentagem aqui dentro que está como no meio de uma massa, que está imóvel, que não está viva, que não leva gente a Jesus, que está sem fruto. Precisa, irmãos, precisa. Eu não sou daqui, eu posso falar. E milhares de igrejas no mundo todo estão assim. E quando eu falo igreja, não é esse templo, somos nós, o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que é assim. E quando Evans Roberts, irmãos, naquele dia, 28
de outubro de 1904, 13 anos depois que recebeu ali o avivamento no coração dele, ele já era convertido, ele já era pastor, ele já buscava a plenitude do Espírito Santo, o enchimento, mas ele queria ver um avivamento extraordinário acontecendo na vida dele, na igreja e naqueles dias. A história diz, sabe o que, irmãos? Que a partir daquele momento que o Espírito Santo desceu sobre a vida dele, sobre aqueles irmãos, profusamente, brotou uma chama tão ardente dentro dele, que ele começou a chorar, e as lágrimas começaram a escorrer sobre a sua face. E ele diz que a primeira coisa que bateu firme no coração dele foi viajar por toda a Inglaterra pregando Jesus como Salvador. E isso começou a acontecer lá na Inglaterra em 1904, há 100 anos, 100 e poucos anos atrás. Aonde ele ia, irmãos, antes dele chegar, 200, 300, 400, 500 pessoas já entregavam o coração para Jesus na rua, antes de vir para a reunião, sabe? John Wesley dizia assim: queime-se para Deus, entra em combustão para Deus, e o povo vai vir vê-lo inflamar. Irmãos, uma vida inflamada diante de Deus, com a unção, com o poder, atrai pessoas para o reino de Deus, para uma busca. Sabe o que aconteceu na Inglaterra naqueles dias? As livrarias acabaram, não acabaram as Bíblias nas livrarias, não tinha Bíblia mais, porque o povo foi se convertendo, e foi comprando Bíblia, e acabou as Bíblias na Inglaterra, de tanta sede e fome da palavra de Deus. As boates, os bares fecharam, os times de futebol pararam de jogar, não jogavam mais, não, sabe, pararam. Lá onde era a principal atividade, que era as minas de carvão, ali onde os mineiros trabalhavam e era lugar de blasfêmia, agora se tornou pontos de adoração e de louvor. As diferenças denominacionais naqueles dias caíram. Sabe por quê, irmãos? Porque o Senhor Jesus nos mandou pregar o reino de Deus. Claro que nós pertencemos à nossa denominação, mas nós temos que acabar com essa ideia de placa na nossa vida. Nós temos que amar-nos uns aos outros. Eles viajavam naqueles dias, o transporte era o trem, e dentro do trem, irmãos, só se ouvia cânticos de louvor e adoração. As casas dos irmãos só se ouvia hinos de adoração e louvor e de música. Sabe por quê? Porque o Senhor tinha vindo e rompeu os céus e desceu e começou a inflamar os crentes, e as pessoas começaram a se converter, e as milhares começaram a se converter naqueles dias. Por quê? Porque houve busca, houve quebrantamento. Ele dizia: dobra-me, dobra-me. E o Senhor fez uma obra extraordinária naqueles dias, na vida daquele homem e na vida da igreja daqueles dias. O que é essa restauração? Sabe o que é, irmãos? É uma manifestação extraordinária, que Deus vem de maneira tal, enchendo quem perdeu o gosto pela vida cristã. Quem está dizendo assim: será que faz diferença lá o mundo ou aqui? Para quem perdeu o brilho, o gosto. Avivamento é a vida abundante, abundância completa, grande. É isto que é avivamento, irmãos. Avivamento é quando Deus vem de maneira tal, e ela enche o seu povo de um poder, e um poder do alto, que ela começa a ter esta alegria plena. Tem gente aqui nessa igreja que não traz nem a Bíblia mais para o culto. Nós amamos a palavra. A Bíblia diz, sabe o que, irmãos? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe qual é o antídoto contra o pecado? Guardar a palavra de Deus no teu coração. Eu não queria pecar, eu queria viver uma vida de santidade. Vou falar uma coisa: se você não sabe o que é caminhar uma vida vitoriosa, irmãos, se você não experimentou ainda um gozo no Espírito, sabe? Se você ainda não experimentou o que é isso, eu vou lhe dizer uma coisa: vida santa, vida consagrada é vida feliz. Se você não tem isso hoje, eu quero dizer para vocês que Ele tem abundância. Porque Ele falou: derramarei do meu Espírito.
E ele diz assim: para aquele que busca, eu derramarei do meu espírito, e ele vai derramar naquele que tem sede, naquele que tem fome. Sabe, uma das coisas que Satanás tem trabalhado nos últimos dias é um espírito de religiosidade dentro da igreja protestante, dentro da igreja evangélica. Não é só na católica, irmãos. Não é só não que a gente fala idolatria, a religiosidade. Na nossa igreja tem religiosidade. Nós já temos muita gente que está vivendo um paradoxo na vida e vem chegando, porque nós não estamos vendo o coração, mas Deus vê o coração. Ele conhece o nosso coração. E o dia que sabe aquele dia que você recebeu Jesus, e aqui lá você entendeu e compreendeu o que era esse primeiro amor e se esvaiu, aí sim nós vamos entender que não é primeiro amor, é um amor forever, é eterno, é para sempre, é uma busca, é um desejo, é uma fome, cada dia. Esses dias eu estava lá em casa, estava muito frio, e nós temos uma pequena lareira lá em casa, e nós acendemos o fogo, e aquilo lá aqueceu bem a nossa casa, que gostoso. Mas uma coisa eu percebi, sabe o que eu percebi? Que se eu não colocasse mais lenha, o fogo ia se apagando, e o calor ia se esvaindo. Em Levítico, no capítulo 5, a palavra de Deus diz que Deus acendeu o fogo no altar uma vez. Só que ele falou 6 vezes: cuide para que o fogo não apague. E o sacerdote sempre cuidando do fogo, A gente recebe Jesus, a gente recebe o batismo, o enchimento. Só que a vida vai passando, vamos perdendo o fervor. A gente, começa a contar coisa de 20 anos atrás. Mas nada que aconteceu a semana passada, que aconteceu ontem, a gente não tem mais nada para falar. Sabe, porque o fogo, a frieza foi chegando. E nós já sabemos a resposta. É a busca, é a oração, é o joelho no chão, irmãos. Eu quero dizer uma coisa, que o oxigênio da sua alma, o que te faz viver a vida cristã, irmãos, é presença de Deus, é oração, e é todos os dias, e é diariamente essa busca, não é só final de semana, não é. Diz que um homem de joelho de Deus, em oração, ele enxerga muito mais longe do que um pregador levantando na ponta dos pés. É isso que nós precisamos aprender na nossa jornada e na nossa caminhada cristã. E aí Joel começa a nos dar um referencial do que é mesmo essa crise. Irmãos, eu quero dizer uma coisa aqui nessa noite. Eu estou falando em amor. Eu estou dizendo que eu não estou contente comigo mesmo, não. Você está contente com você? Eu estou contente, pastor. Mas eu não estou, irmãos. Eu estou em crise. Eu quero mais. Quando a palavra de Deus disse lá, derramarei torrentes. Sabe o que o Senhor está dizendo? Que Ele não está derramando filetes, gotículas. É um rio. É comportas que se abrem. A abundância de Deus é grande. É nós que recebemos em pequenas porções. É nós que não gastamos energia em buscá-los. Oração, irmãos, tem que gastar energia. É busca. E homens que não querem gastar, ou investir esse tempo, são homens derrotados. E sabe quem conhece quem é você? Se você é uma mulher cheia do Espírito Santo, se você é um homem cheio do Espírito Santo, é tua mulher, é teu marido, são teus filhos na tua casa. Lá em casa, quem sabe da minha vida é minha esposa, meus filhos. Os de fora sabem alguma coisa. Então, se tu está te olhando hoje e está também querendo mais, bem-vindo ao meu time. Eu quero mais. E Joel está profetizando, sabe o quê? Ele está dizendo assim, olha, veio sobre Israel um bando de insetos, grande, está atacando a nossa nação. Veio também um cerco grande de um inimigo que está atacando a nossa nação. Ele vai profetizando algumas coisas que está vindo sobre a nação, e a nação está vivendo dias de crise. E aí ele começa a dizer lá no 12, ele está dizendo assim,
que nós temos que voltar para o Senhor. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, que é uma volta a Ele. Antes, irmãos, da gente ter esse gozo, Ele está dizendo aqui na palavra de Deus, antes do Pentecostes vir sobre nossa vida, Ele está dizendo que a gente tem que ter uma aliança de compromisso com Ele, uma volta. E a primeira coisa que Ele nos diz aqui na palavra é: convertei-vos a mim. Aí tu vai dizer: mas eu sou convertido, eu sou um eterno convertido. E cada dia eu questiono a minha própria vida. Sabe o que é conversão? Conversão é mudança de mente, mudança de caráter. Eu estou para cá e eu viro para cá. Eu estava no mundo, no pecado, e agora eu volto para o Senhor. Agora eu tenho uma nova vida. Aquilo lá não é mais para mim. Então não é uma volta somente para a igreja. É para a igreja. Não é somente uma volta para a doutrina da igreja. Mas é uma volta para o Senhor. Que Ele diz: para mim. É uma volta para mim. A gente chega nos cultos, a gente traz a Bíblia, a gente conhece a verdade, a gente prega, a gente dá um sermão, exorta, mas o Senhor está dizendo assim que não é uma volta somente para isso, mas é uma volta para um relacionamento comigo. Sabe, se alguém fala assim: pastor João Malta, você tem um chamado? Eu digo: sim, tem um chamado. Mas sabe o que Deus está falando? Sobre o meu chamado de anunciar o Evangelho, de capacitar novos líderes para pregar o Evangelho nessa nossa geração. O primeiro chamado meu e teu, eu já falei aqui, eu acho isso. É uma volta para Ele. O meu chamado é para ficar perto do Senhor. Aonde eu for, o Senhor está comigo. Aonde eu estiver, se tiver presença de pecado, não vai acontecer. Abri a internet aqui. Tem uma página aqui. O Senhor está comigo. O Senhor não compactua disso comigo. Quando eu vejo, irmãos, eu não estou pregando contra a internet. Quando eu vejo a televisão, aí está falando lá, tem Fazenda, tem aquela novela. Sabe, os crentes estão lá agarrados naquilo. E eu vejo que Deus não está ali. Ele se retira. Ele não está ali. Tudo bem, vamos assistir o jornal, vamos assistir um bom filme. Não é isso que eu quero dizer. Mas a gente precisa aprender que nós temos que voltar, o quê? Voltarmos para o Senhor. Então, é uma conversão, é uma mudança de volta de um relacionamento íntimo com Deus, de caminhada, que quando eu vejo aqui as pessoas adorando, tem gente que está com os olhos fechados, sabe, buscando a presença de Deus, aleluia, sabe, adorando, e tem gente do lado dizendo assim: ué, ele não está falando, mas inconsciente, só estou esperando esse pastor acabar para ir embora, para comer a pizza, sabe? Para terminar de assistir o Fantástico. Olha, gente, espera aí. Fantástico sempre tem o próximo episódio. Pregação tem o próximo episódio. Aguenta aí. O Senhor continua falando conosco. Primeira coisa que Joel fala é uma volta de um relacionamento para com Ele. Uma volta a Ele, o quê? De todo o coração. Ele fala: convertei-vos a mim. Mas não é só uma volta para Ele, para a presença dEle, para a intimidade. Também é uma volta de todo o coração. Sabe o que é todo? Todo. Na matemática de Deus não tem 40%, 60%. Você vai dizer: mas não cheguei a 100%. Sim, mas a motivação do teu coração, do meu coração, do nosso coração, irmãos, é 100%. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. A matemática de Deus não tem números decimais. 60, 40, é 100%. Então a minha busca, a minha corrida é 100%. Sabe o que aconteceu com a mulher de Ló? Os anjos falaram assim: vocês saem correndo, porque Sodoma e Gomorra vão ser destruídos. Saiu Ló, as duas filhas e a mulher correndo. E a Bíblia diz que o anjo tinha dito: não olhe para trás. Ela deu uma parada e ela olhou. Ela olhou e ela pagou o preço. O coração dela estava muito mais lá do que em obedecer à voz do Senhor. A nossa vida, irmãos, é de obediência. Uma obediência quando o Senhor fala: faz, é isso. E Joel está dizendo, é uma vida de obediência.
É uma busca em caminho de vida, de obediência na nossa jornada cristã. Cada dia, cada momento. Lá no seminário, um dia, um aluno chegou e falou para mim: pastor, sabe, eu tive um caso com a minha namorada. Falei, mesmo? Sabe, naquele momento assim, ele fazendo o aconselhamento. Mas pastor, já está tudo resolvido. Já conversei com o pai dela, já conversei com o pastor. Está tudo acertado. Falei, acertado não. Vai ficar de suspensão aqui no seminário. Você vai ficar sob tratamento de Deus. Tudo bem, o Senhor te tratou. O Senhor agora te perdoou. Você já confessou o pecado. Mas eu quero dizer que você vai ter que provar sua integralidade. Porque se você diz que ama o Senhor de todo o teu coração, é de todo. E eu disse assim, foram poucos homens de Deus na palavra que foram chamados de homens íntegros. Noé era homem íntegro. Jó era homem íntegro e temente a Deus. Daniel era homem íntegro e temente a Deus. E muitos outros que nós conhecemos dos profetas não foram chamados. Davi não foi chamado de homem íntegro. Foi chamado de outras coisas. E eu falei para ele, você vai ter que provar para ela, agora, no Espírito, que você é um homem íntegro. O dia que você estiver no ministério, viajando, aquilo que você fez com ela, ela vai ter que ter convicção de que você não vai fazer com outra pessoa. Irmãos, é integridade no coração. Sansão foi um homem muito usado por Deus. Mas este homem quebrou tantas coisas que Deus pediu para ele. Muita coisa, sabe? Então a gente pode ser usado pelo Senhor, mas a gente precisa andar segundo a vontade dele e andar sem pecado. Eu quero dizer uma coisa. Vida irrepreensível. Olha, o crente, o homem de Deus, ele caminha na vida cristã, sabe? Com a palavra, com o coração cheio em adoração e oração. E se ele cair, é um lapso. Porque a palavra de Deus diz assim, se por acaso, se acontecer, nós não vivemos no pecado, mas se cairmos na armadilha, nós temos, irmãos, um advogado junto ao Pai. E se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Olha, porque eu e você, simbolizando, diz que quando a ovelha cai na lama, ela berra, ela não gosta de lama. Agora, quando o porco cai na lama, tem gente que fala assim, não, mas porco não gosta de sujeira. Mas vou lhe dizer uma coisa, eu já trabalhei com animais, quando o porco cai na lama, ele rola. E eu e você, nós somos ovelhas de Deus. O Senhor nosso Deus é o nosso pastor. E é vida irrepreensível. Sabe o que é vida irrepreensível? Pega uma panela com água, enche essa panela com água, coloca no bico do fogão e liga, sabe? Liga lá o fogo, o mais forte. Mas uma panela de ferro, bem pesada, sem cabo. E aí deixa a água borbulhar, bem quente, mas sem cabo. E aí alguém te diz assim, pega a panela com a mão. Você vai dizer, não, mas eu não vou conseguir. Sim, a nossa vida é a mesma coisa, irmãos. Ninguém pega nós em nada. É para isso. Isso é irrepreensibilidade. Pode acontecer, pode. É uma armadilha que pode acontecer. Mas nós não vivemos. Então é uma volta para uma vida de amor a Deus. De um relacionamento de todo o coração, de toda a nossa força e de todo o nosso entendimento. A outra coisa que nós já estamos chegando, uma volta com jejuns. Com jejuns o profeta está falando. E não existe vida de oração sem jejum. A igreja dos nossos dias tem jejuado pouco. Tem gente que jejua para comprar carro, para comprar casa. Mas eu quero dizer, irmãos, que jejum é fome de Deus. Eu jejuo, sabe, eu busco a presença do Senhor, porque eu digo assim, eu prefiro comer o pão do céu hoje, do que comer o pão da terra. É isso é vida de jejum. Quando eu vou para o jejum nessa semana, estou dizendo que a minha volta, a minha aliança para o Senhor é muito mais importante do que o meu prazer de querer comer. Deus não nos priva de prazer, mas Ele está dizendo, use esses momentos de busca, de estar diante de mim. Tem gente que diz assim, mas eu não consigo fazer jejum. Alguns já chegam até a falar que o diabo
É que não deixa. Irmãos, não é verdade. Sabe o que não deixa eu e você fazer jejum? É aquele cafezão da manhã. É o diabo daquele café. Sabe, é aquele banquetezão, aquela carne pingando na brasa. Né? Sabe por que nós não levantamos de madrugada para orar? A gente fala assim, não, irmãos, é aquele travesseiro macio, fofudinho. Sabe, é aquela cama que não deixa, porque nós damos mais vazão. O nosso eu é mais buscado do que a presença de Deus. Entende? Entende isso? E é uma volta, queridos, com choro e com lágrimas. Eu vou dizer, homem de Deus, mulher de Deus que parou de chorar, precisa reavaliar. O profeta está dizendo que é uma volta para Deus com choro e com lágrimas. Está escrito lá. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Isso com jejuns, e com choro e com lágrimas. Hoje nós estamos orando ali atrás e eu vi gente chorando. Aleluia. Eu não vim aqui dizer para vocês que não tem ninguém. Tem gente chorando. Os homens de Deus da história, como George Whitefield, andava pregando o evangelho com os olhos embaçados. Moody, quando pregava, ele chorava. Sabe, quando estava chamando os pecadores para vir a Jesus, entregar o coração a Ele. Eu e você, homens e mulheres, nós temos que clamar a Deus. E clamar e ainda falar, Senhor, eu quero chorar. Porque a igreja dos nossos dias, pastor, está com os olhos secos demais. Eu estou com o olho seco demais, irmãos. Porque o profeta está dizendo, quebrantamento é com choro e com lágrimas. Aleluia, se você está assim, continue, não deixe esfriar. Mas se tu está seco, tu olha para o teu lado assim e vê que teu marido está seco, tua mulher está seca, teu filho está seco, vamos clamar a Deus com choro e com lágrimas. O pastor Duncan Campbell era um pregador brilhante, um homem, um conferencista, muito usado nos seus dias. Sabe, tinha levado milhares de pessoas a Jesus, e o caminhar da vida dele, cristã, foi se esvaindo, mas ele continuava pastoreando a igreja, continuava. Um dia, irmãos, ele estava em casa, e a filha adolescente dele olhou para ele, olhou para o pai, para o pastor Duncan Campbell, e falou assim, pai, por que Deus não usa mais o Senhor como antes? Ele ouviu isso da filha, irmãos, o pastor Duncan Campbell, usado em avivamento. Ele disse que desconversou na hora. E aquilo bateu tão forte que ele saiu da sala, ele não falou nada. Mas ele disse que aquelas palavras da filha dele, adolescente, foram tão impactantes no coração dele, que ele entrou dentro do escritório na casa dele e ele caiu de joelhos no chão. E ele falou, Senhor, é verdade, por minha própria culpa, e eu não sou mais o mesmo homem que o Senhor usava no passado, Senhor. Eu sou culpado da minha frieza espiritual. E ali, irmãos, com choro, com lágrimas, ali, ajoelhado no chão, ele fez uma aliança com Deus, ali em lágrimas, quebrantado, e disse, Senhor, se o Senhor me trazer novamente aquela unção do teu Espírito, de ver centenas e centenas de pessoas convertidas, gente curada, se o Senhor fizer isso de novo, eu faço uma aliança com o Senhor, onde o Senhor me mandar, eu vou. O que o Espírito Santo mandar eu fazer, eu faço. E ele, irmãos, foi convidado para uma conferência, já, logo. E ele viajou para lá, uma grande conferência. Ele era um dos pregadores. As pessoas começaram a pregar, e ele estava sendo aguardado para pregar no outro dia. Ele foi orar, lá na conferência, lá naquela outra cidade. Foi orar antes de pregar. Ia pregar no outro dia. Caiu de joelho no chão. Começou a orar. Ele ouviu uma palavra, Benerai. Benerai. Ele ouviu aquilo, ele olhou para trás. Pensou que tinha alguém falado alguma coisa. Caiu de joelho no chão de novo, começou a orar. Ele ouviu de novo, Benerai. Ele olhou para trás, não tinha ninguém. Aí ele entendeu, o que é isso? É Deus falando comigo. Aí ele pegou e foi, procurou alguém da conferência. Falou, o que é Benerai? Você sabe o que é Benerai? Alguém falou, é uma cidade aqui, que fica tantos 1000 quilômetros aqui da nossa conferência. Ele falou assim, é isso. Aí ele entendeu, irmãos, lá nas Ilhas Lios, aos arredores
da Inglaterra ali, britânica, tinha uma cidade chamada Benerai. E tinha umas pessoas orando e clamando a Deus. E dizendo, Senhor, manda-nos um homem de Deus para pregar a palavra aqui neste lugar. E ele ouviu ali em oração. Sabe o que ele fez, irmãos? Procurou o líder da conferência e falou assim, eu tenho que ir embora hoje. Mas como? Você é o nosso orador principal. Amanhã você começa a pregar. Não, eu prometi ao Senhor, ao Espírito Santo, que aonde ele me mandasse, eu iria. Aí o homem olhou e falou, e como? Você vai ter que arrumar outro, porque eu vou agora. Ele nem voltou para casa, irmãos. Pegou um avião, voou até uma certa cidade. Descobriu que para chegar na ilha tinha que ir de barco. Pagou um barqueiro e foi. Quando ele chegou, o barqueiro só descarregou ele na ilha, ele saiu na areia. Diz que quando ele botou o pé na areia, ele já teve convicção. Deus já me mandou para cá. Foi subindo, alguém olhou para ele lá no campo, trabalhando na ilha. Ele falou, onde tem uma igreja aqui? Ele falou, tem a nossa igreja aqui. Avisa que o pastor Duncan Campbell chegou. Só isso. E eles saíram avisar. À noite, a igreja estava lotada. Mas tinham as irmãs e uns irmãos que estavam orando pelo avivamento daquela ilha naqueles dias. Estava numa frieza, o povo não ia para o culto, sabe? Só cumpria aquele rito religioso. E aí aquele dia encheu, porque o pastor Duncan Campbell veio pregar. E quando ele começou a pregar, foi ao final do culto, era mais de um dia. Quando ele terminou a pregação, de repente, começou, irmãos, um vento na igreja. O povo começou a perceber. Mas não era um vento que mexia com o cabelo, era uma vinda. De repente um diácono falou, Senhor Campbell, eu já estou percebendo. As carruagens, eles diziam assim naquele dia, as carruagens de Deus estão chegando e está descendo. E o diácono começou a baixar, irmãos, porque veio como se fosse assim, pousando sobre a cabeça. Os irmãos também foram caindo. E eles se romperam profusamente numa adoração. E o Espírito Santo, irmãos, foi derramado e encheram aquelas vidas. E eles ali em lágrimas receberam, sabe, o avivamento de Deus. E a ilha toda começou a vir e lotar. E não tinha mais espaço dentro da igreja. Porque um homem de Deus, sabe, botou o joelho no chão, se quebrantou, sabe, buscou o Senhor e disse, eu vou fazer somente a tua vontade. E com lágrimas e com choro e oração, fez essa aliança com Deus e correu para Deus. E o último versículo aqui, a última parte do versículo, assim e agora mesmo. Eu quero dizer, irmãos, que eu quero mais assim e agora mesmo. Não é para amanhã, é para hoje. Hoje é dia 1º de julho. Nós temos a porção de Deus para nós hoje. Quem é que fez a aliança de buscar Deus nesses 30 dias? Eu vou dizer que é um fogo, uma labareda, que vai nascer no coração de muita gente aqui, que você vai ultrapassar os 30 dias. E nós vamos continuar buscando. E eu gostaria agora, em nome de Jesus, que você, com sinceridade no seu coração, levantasse onde você está aqui agora. E nós vamos orar, em nome de Jesus. E eu sei que esta é uma igreja de oração. É uma igreja que tem um coração ardente. E eu sei que tem gente aqui que está dizendo, pastor, eu não estou também contente. Eu quero mais do Senhor. E eu sei que o Senhor tem abundância. E eu quero, Senhor, que dentro de mim, Senhor, tenha rios de água viva, Senhor. Que venha dentro de mim e que faça transbordar. E que esse rio inunde, Senhor, não somente a casa de Deus, o corpo de Cristo, mas que extrapole, que vaze aqui neste bairro, nesta cidade, no meu trabalho, na minha escola, Senhor. Pai, eu estou em crise, eu quero mais, Senhor. Eu não estou contente. E hoje, Senhor, eu quero fazer uma aliança contigo. Pai, eu estou orando a Ti, Senhor. Eu quero Te dizer que eu quero mais, Senhor. E eu sei que o Senhor tem torrentes para me dar. Senhor, eu quero viver uma vida de brilho. Eu quero acabar com esse sentimento de ir e voltar, Senhor. Senhor, eu quero pegar a palavra de Deus e ver que nela, Senhor, tem coisas, ó Deus, inescrutáveis que o Senhor vai me revelar. E eu vou abraçá-la, e eu vou meditá-la. E minha vida vai ser uma vida de brilho. Chega de braço cruzado. Chega de deixar a Bíblia lá no canto.
Vamos buscar. Eu quero ser um homem de oração, de joelho e de choro na sua presença, Senhor. É uma oração com simplicidade. E eu quero, irmãos, iniciar esse mês. Eu sei que já iniciou, mas vem aqui quem quer fazer uma aliança. Quem já fez, tudo bem. Mas se você quer fazer, se você quer confirmar, vem dizer ao Senhor: Senhor, eu quero mais. Eu sei que o Senhor prometeu na tua palavra. E Senhor, o Senhor vai fazer. Eu sei disso, pois a tua palavra promete que não é nós que fazemos, mas é o Senhor. Então se você quer dizer ao Senhor: eu quero mais, eu quero dizer a ti, Senhor, que eu quero dar mais frutos, eu quero ter esta alegria indizível no meu coração. Chega de mesmice, sai do teu lugar em nome de Jesus. Se você foi tocado, enquanto eu pregava eu vi que gerava fé, e agora eu estou te desafiando. Você aí atrás, é com você mesmo que o Senhor está falando. Vem aqui em nome de Jesus. O Senhor está aqui. O Senhor sempre esteve aqui. Você que precisa me buscar. Chega de mesmice. O Senhor quer fazer da sua vida colorida. 826 vezes na palavra está escrito: alegrai-vos no Senhor. Você precisa rir de alegria. Você precisa aprender diante de Deus no Espírito, sabe o que? A se voltar diariamente para uma busca.